Muitos brasileiros ainda têm dúvidas se existe diferença entre votos brancos e votos nulos. Sírios e libaneses mantêm vivas, aqui em Jacareí, tradições que carregam desde quando saíram de seus países de origem. Prêmio Primavera é entregue em solenidade na Câmara Municipal. Notícias, informações e prestação de serviço a partir de agora no Bom Dia Jacareí. Muito bom dia, hoje é sexta-feira, 28 de setembro. Você começa agora aqui com a gente no Bom Dia Jacareí e, como sempre, o início do nosso jornal, trazemos destaques aí dos jornais da nossa região, do Brasil e também de órgãos públicos, aí, serviços públicos e prestação de serviço. Vamos começar com o Diário de Jacareí. Traços históricos de Jacareí inspiram a exposição de gravuras de Homer Sanches. Ao todo, a exposição terá 15 obras que incluem outros trabalhos do acervo do artista. Tá aí, Homer, que na semana que vem deverá vir aqui no nosso programa falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho. Vamos aí à próxima notícia, o Jornal Vale. Com atraso, propostas do COI devem ser entregues em outubro. Inicialmente, a proposta do governo era de colocar o Centro de Operações Integradas em funcionamento ainda em 2017, prazo que posteriormente mudou para 2018, recentemente já passou para 2019. Vamos para o próximo. Agência Senado. Renegociação de dívidas de produtores rurais é o primeiro item da pauta do plenário após a eleição. Tá aí, então, tudo parado agora, momento eleitoral, voltando nos trabalhos dos senadores. Essa é a primeira pauta que será discutida. Vamos, Agência Brasil. Entidades médicas apresentam manifesto pela vacinação compulsória. Profissionais estão preocupados com baixas taxas de cobertura vacinal. A gente tem visto aí febre amarela, sarampo, outras vacinas que as pessoas não estão indo se vacinar. E aí a vacinação compulsória é aquela que você faz independentemente de você ir até o posto. Está sendo discutido pelas entidades médicas. E o nosso site da Câmara Municipal de Jacareí traz matéria sobre a comissão que fez audiência para apresentar as metas fiscais do segundo quadrimestre de 2018. Comissão Permanente de Finanças e Orçamento aqui da Câmara realizou na quarta-feira uma audiência pública para apresentação das metas fiscais dos poderes executivos e legislativo. Tá aí, essas são as notícias. Tem mais uma aqui, Ministério da Saúde, Dia Nacional do Surdo. Saúde apoia a luta pela inclusão dos surdos na sociedade. O objetivo é promover reflexões sobre questões de acessibilidade e de garantia do direito à cidadania. Tá aí, esse que é o mês de setembro, comemoramos o mês da inclusão. Essas foram os nossos destaques. Muita coisa aí, Leilane. Muita coisa. Tem uma outra informação também. Hoje termina, é o último dia para o saque do fundo PIS/PASEP. Então, as agências vão abrir um pouco mais cedo, às 9 da manhã, as agências do Banco Caixa Econômica Federal. Então, as pessoas que têm direito, a sacar esse fundo, hoje é o último dia. Então, bom ficar atento. Isso aí. Vê que as notícias aí, a gente acaba, muitos dos temas são temas que a gente tem falado aqui constantemente no Bom Dia Jacareí. Bom, para participar aqui com a gente nesse primeiro bloco, nós estamos recebendo o Wagner Rodrigo da Silva, que é o diretor de cultura da Fundação Cultural. Wagner, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente, trazendo as informações da Fundação. Fundação. Obrigado novamente pelo convite, obrigado e poder discutir um pouco sobre a cultura da cidade aí. Isso aí. Temos eventos aí importantes, amanhã a discussão do ponto de cultura. Eu queria que você explicasse pra gente o que é ponto de cultura. Então, amanhã vai acontecer o Fórum Regional dos Pontos de Culturas no Vale do Paraíba. É uma ação do Governo do Estado em parceria com o Governo Federal que realizou cerca de 7 encontros em regiões do Estado de São Paulo. Aqui no Vale do Paraíba, região Litoral Norte e Serra da Mantiqueira, a cidade escolhida foi Jacareí. Então a ideia desse encontro é apresentar essa proposta desse convênio de pontos de culturas que vai acontecer, vai lançar esse edital esse ano ainda, e amanhã vai ser um dia de debate sobre esse tema. Então a gente vai estar com a presença do Romildo Campelo, que é o atual secretário de Cultura do Estado, representantes do Ministério da Cultura, da cidade também, de outras regiões, para apresentar o projeto desse ano. O Ponto de Cultura é um projeto bem mais antigo, o Pontos de Cultura, né? O conceito de projeto, ele iniciou mais ou menos por volta de 2004, teve algumas ações de pontos de cultura diretamente com o Ministério da Cultura, que você podia pleitear ser um ponto de cultura, e convênios estaduais e com cidades.
Mas o que é o ponto de cultura, né? A ideia do ponto de cultura vai para além daquele edital que você normalmente, eu quero fazer uma peça de teatro, então abri um edital, eu vou apresentar nesse edital para me captar fazer a peça de teatro. O ponto de cultura inverte essa lógica. Eu já sou um espaço, eu já sou um ponto de cultura que executo atividades culturais, que executo ações de cultura tradicional, quilombola, indígena, caiçara, alguma região, periferia, centro, eu já tenho atividades culturais acontecendo. E por eu ter essas atividades, abre-se um edital para subvencionar, ou seja, dar dinheiro na ponta para lugares que já executam atividades. Então é uma lógica um pouco ao contrário, assim, ela já vai para a ponta, não é uma lógica assim, eu quero ter um lugar de cultura, eu vou pleitear uma verba, não, eu já sou um local de cultura, faço atividades independentes ou com alguns outros editais e quero pleitear esse ponto de cultura. Então, para este ano, esse convênio entre o governo estadual e o governo federal vão ser 544 prêmios, tá? Mas desses 544, 144 vai ser para pontos de cultura. O que seria isso? É uma verba de R$60 mil durante 3 anos que recebe para subvencionar atividades culturais nesse espaço. E já somado do que já é feito, só que 144 prêmios para todo o estado. E vai ter mais, eles chamam de kits, né? Kit de audiovisual e kit também de som. Então, lugares que já trabalham com oficinas de vídeo ou querem fazer registros das atividades, também vão poder conseguir esses kits de audiovisual ou também na questão de produção de shows, vai ter esse kit de som também. A ideia amanhã é apresentar um pouco desse mecânica, de como vai funcionar isso, porque até agora não saiu o edital. Então a ideia dessas conversas é para divulgar, mostrar para as entidades, para os pontos de cultura, para os grupos, para os coletivos que existem essa atividade. E tem um diferencial interessante esse ano, assim, desses 144 prêmios, normalmente o prêmio só poderia ser para entidades sem fins lucrativos, precisava ser formalizado. Esse ano vão ser 100 prêmios para quem tem CNPJs e 44 para coletivos. Só que toda a questão do que eu preciso comprovar, a minha atuação, a área de atuação, isso vai ser apresentado no edital. Mas resumindo, o Ponto de Cultura é isso, é uma das atividades mais interessantes que você chega na ponta, né? É um projeto de você distribuir essa renda para a cultura e você patrocina aquele projeto que acontece às vezes na periferia que normalmente não chega. Se você for pesquisar o Brasil como um todo, você tem Ponto de Cultura no meio da Amazônia, em quilombola, tribo indígena, periferias. Então a ideia do Ponto de Cultura é muito interessante nesse sentido que ele chega na ponta. E amanhã nesse fórum, ele é aberto para toda a população que tem interesse justamente nessa questão da cultura? Sim, aberto não só para a população de Jacareí, de toda a região. A gente até está vendo pessoas de outras regiões, região Bragantina entrou em contato com a gente, pessoal de Atibaia, pessoal de São Paulo, porque a gente é relativamente próximo de São Paulo. Uhum. Então é aberto das 9 às 10 horas da manhã, é um credenciamento, né? Então você chegar para se registrar de onde você está vindo, qual coletivo que representa. A partir das 10 horas tem uma apresentação local, a gente convidou uma cultura tradicional da cidade, Folha de Reis, o Filhos do Oriente, fazer junto com a apresentação de capoeira. Tipo, a gente vai ter as falas oficiais, o secretário, o André Pomba, que é responsável pela parte dessa diretoria do governo do estado que está cuidando dos pontos de culturas, e a gente vai ter algumas atividades de formação durante o dia, falando sobre clusters, sobre essa questão de hubs de economia criativa, vai ter outro falando sobre acessibilidade, vai vir um profissional falar sobre acessibilidade cultural nos espaços culturais. Então vai ser um dia de formação também, de conversa e de encontro desses coletivos, né? Então é aberto a toda a população, até a pessoa que queira conhecer mais ponto de cultura ou que tem interesse, tem seu espaço cultural, quer saber como funciona para participar. Então vai ser a partir das 9 horas o credenciamento, mas a atividade das 10 às 18 horas. O endereço? Sala Amaro Lago, a Pátio dos Trilhos, ali entre a Rua Barão, no começo da Rua Barão, né? Legal. Wagner, é importante ressaltar que esse encontro ele reúne pessoas ligadas à cultura, mas não é um encontro para discutir produção artística, a produção em si, é para discutir mesmo a economia da cultura, como se organizar, tá mais nesse campo a discussão. Isso, mais no campo e principalmente focado no pontos de cultura, então pensar os pontos de cultura. Então, para além de pensar em editais, produção, tem uma coisa específica que é a questão do ponto de cultura, é explicar como que ele vai funcionar um pouco e trazer alguns temas que é interessante, sobre a questão de redes, que tem muito a ver com pontos de cultura, que é cluster, e a questão da acessibilidade cultural, que é uma outra discussão, que a gente até falou de acessibilidade, questão de inclusão em setembro, assim, o quanto que a gente tem que pensar nas nossas atividades culturais, nossos espaços, como que a gente torna acessível, né? Porque a partir do momento que um espaço é acessível, ele se torna universal, é para todos, né? Então a gente tem que pensar nisso. Então vai ser um dia de pensar esses pontos de cultura e esses questionamentos. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser participar, aparece no dia, não consegue estar o dia todo, vai ter o período de intervalo, entra no site da Fundação Cultural, fundaçãocultural.com.br, tem toda a programação, às vezes eu consigo participar na parte da manhã ou da tarde. E no final do dia, que é interessante, a gente conseguiu unir com um projeto que existe já da Fundação, que é o MPB dos Trilhos,
Então sempre nesses fóruns, no final tem uma atividade cultural de encerramento. A nossa atividade vai ser junto com o MPB dos Trilhos. Então acabando ali na atividade na Sala Mário Lago, no entorno a gente vai ter um show para estar fechando esse dia também do fórum. Quem vai estar nesse MPB dos Trilhos é a cantora Eliane Pescara? Isto. Legal. Bom, daqui a pouquinho a gente volta para conversar mais com o Wagner. Faltando praticamente uma semana para as eleições, você sabe qual é a diferença entre votos brancos e votos nulos? Bom, é preciso cuidado para não acreditar nas lendas que existem em torno desse tipo de voto. Votar, não votar, decidir, desistir. Mas não adianta teimar. No Brasil, o voto é obrigatório. Já a escolha, não necessariamente. Por isso, as opções voto nulo e voto em branco. Já usou? Aprova? Rejeita? Já votei branco. Já votou branco? Branco. Por que o senhor votou em branco? Não, porque os nossos políticos hoje não compensam mais dar um voto de confiança, né? Já votei nulo, sim, muito indignado, porque ou a gente presta atenção, entendeu? Ou do contrário, eles vão continuar fazendo isso que eles estão fazendo com a gente. Os eleitores que votam dessa forma demonstram com esse ato um inconformismo, né, sua insatisfação com o modelo, com os candidatos, enfim, com o quadro político em geral. Branco ou nulo? Nulo ou branco? Onde está a diferença? Se é que ela existe. A diferença é que o nulo não conta e o branco conta. A diferença entre o branco e o voto nulo é que o nulo não vale para ninguém, é isso mesmo? E que o branco, os partidos, tem um partido que como se diz, eles se aproveitam. Não há mais diferença entre votos brancos e nulos, tá? De modo que são simplesmente votos inválidos, não entram no cômputo geral dos votos válidos, né? É o que resta ao eleitor que não concorda com nada se manifestar politicamente, eleitoralmente, uma vez que no Brasil o voto, o comparecimento é obrigatório. A mística do branco e nulo vem dos tempos da eleição em cédula, de votos de protesto que marcaram época, quando o Macaco Tião, do Zoológico do Rio de Janeiro, ficou em terceiro lugar na disputa pela prefeitura. Tempo do bode cheiroso, candidato nulo escolhido por 400 eleitores para vereador em Jaboatão, Pernambuco. Com a urna eletrônica, essa forma de protesto foi anulada. Agora o voto nulo é só um voto nulo, assim como o branco. Antigamente os eleitores entregavam em branco, sem preencher nada, a sua cédula. Isso era o voto em branco. E o voto nulo, quando escrevia um nome de um candidato inexistente ou fazia algum tipo de registro que não era possível deduzir que seria aproveitável a nenhum candidato. Na urna eletrônica tem uma tecla para anular e um voto em branco. Embora os dois tenham exatamente o mesmo significado, são votos inválidos. Mas uma lenda urbana sobrevive. E se os votos nulos forem muitos, mas muitos, a ponto de serem mais que a maioria? A eleição é anulada? Não. Desde a Constituição de 88, os votos brancos e nulos têm exatamente o mesmo significado e são separados, fazem parte de um conjunto de votos inválidos. A eleição é decidida por quem se manifesta. Não penso em votar branco nem nulo e também não recomendo para o povo brasileiro também não. Nós precisamos mudar, né? Mudar esse país. Eu recomendo o povo brasileiro ir para as ruas votarem e votarem certo. Eleger os seus candidatos, aqueles que têm mais competência para trabalhar para o país, para trabalhar pelo nosso Brasil, né? Eu pretendo exercer minha cidadania, procurando um candidato que venha favorecer o Brasil em todos os aspectos, político, social e econômico. Tá aí a diferença, ficou claro agora, né? A diferença entre votos brancos e nulos, o que mudou com a adesão à urna eletrônica. Bom, vamos ver como é que fica o tempo no final de semana? Vamos aqui olhar a nossa previsão do tempo CPTEC-INPE para este fim de semana. Aqui hoje, sexta-feira, dia abafado, com bastante calor, mas ainda sem sol. A massa de ar quente que está na cidade está encoberta pela nebulosidade que pode ocasionar pancadas de chuva em pontos isolados ao longo do dia. A umidade relativa do ar fica em 76%, com 77% de possibilidades de chuva. A mínima deve ser aí de 19 graus e a máxima pode chegar aos 27. Nublado, mas com bastante calor. Amanhã,
Sábado, poucas alterações, o sol deve aparecer pouco no período da tarde e haverá muitas nuvens, a umidade do ar chega aí a 64% e teremos 68% de possibilidades de chuva. Os termômetros variam entre 18 graus de mínima e 29 graus de máxima. No domingo, a nebulosidade permanece ao longo do dia e o tempo vai continuar abafado. A umidade deve chegar aí a 67% e teremos 72% de possibilidades de chuva. As temperaturas vão marcar 18 graus de mínima e 29 graus de máxima. Aí, essa temperatura. Calor, né? Bom, abafado. Sai de casa, curtir o final de semana, e chuva, agenda provavelmente. Cultural. Bom, voltando a falar então com o Wagner aqui, a gente está falando de um fórum que vai envolver todo o Vale do Paraíba para discutir essa questão de cultura. Você que lida com isso o tempo inteiro, você acha que ainda muitos bairros eles se envolvem, né? A comunidade tem participado mais ativamente para desenvolver essa questão de cultura, mas ainda falta muito quando a gente fala em educação básica, pensar com... desenvolver esse hábito já na infância, já nos primeiros anos escolares. Você acha que ainda é um desafio, Wagner? Acho que é um grande desafio, assim. Para além da participação, a gente percebe que em todas as áreas, né, essa questão de participar, até de uma reunião de condomínio, assim, as pessoas não têm essa prática de participar de uma audiência pública, de participar de algum fórum. E pegando a questão da cultura, o grande problema que eu vejo quando as pessoas misturam arte e cultura no sentido de que é uma coisa supérflua, né? Então, assim, eu preciso fazer o asfalto primeiro, eu preciso fazer o saneamento primeiro, eu preciso para depois se pensar nisso. Então, talvez a gente vai ter que passar 2, 3 gerações que a pessoa não poder assistir teatro, escutar música, para a gente conseguir corrigir tudo isso. Eu entendo que é coisa paralela. Você não precisa deixar de fazer uma coisa para fazer a outra. Não, você pode paralelamente estar pensando nisso. E a questão da educação básica é bem interessante falar assim. A gente está numa parceria interessante com a Secretaria de Educação, que sempre que a gente traz alguma atividade que a gente consegue encaixar no horário letivo, a gente consegue trazer os alunos. E não só no período da tarde de manhã. O que a gente está fazendo uma coisa bem interessante, aconteceu essa semana, na terça-feira, Mário Lago estava com 100 pessoas à noite assistindo uma peça de teatro. E metade ali era de turmas de EJA, que a gente conseguiu ter essa relação. Assim. Então, e o quanto que aquelas pessoas, muitas ali, a primeira vez pode ter entrado num teatro. Né? E o quanto que isso vai mudar para ele esse dia a dia. E quanto que a sensibilidade artística e a cultura, nesse nosso dia a dia de hoje, não ajuda a gente a ser mais sensível, entender as questões e ser mais crítico. Né? Então, acho que a grande importância da cultura e arte é a gente começar a perceber que isso não é uma questão supérflua. É uma questão que tem muito a ver com a construção da nossa identidade e do nosso dia a dia, do nosso ser. Né? E todo mundo, a gente até brinca assim, não, a cultura... Eu sempre acho que deve ter falado, se vocês fizeram uma entrevista, uma edição, eu achava várias vezes essa fala minha, assim, né? Todo mundo fala que cultura e arte é supérfluo, mas quando na saúde você precisa trabalhar no CAPES, você trabalha com arte terapia. No CRAS você precisa trabalhar alguma coisa, você trabalha lá com aula de violão, dança hip hop. Na escola, lá no contraturno, educação integral, as crianças têm balé, jazz. Ou seja, a cultura e a arte é supérflua, mas está em tudo quando você precisa fazer. Final de semana, entretenimento, arte e cultura. Então ela está ligada ao nosso dia a dia. Eu acho que é isso, cada um tem o seu orçamento, tem sua visão e a gente tentar trabalhar e otimizar. E é isso que a gente está tentando fazer. Até citando um pouco, não sei se já andando um pouco mais, para o mês de outubro a gente vai estar com 12 espetáculos teatrais na cidade. E é bem bacana que são vários espetáculos e não só de orçamento próprio nosso. Tem parceria com projetos via PROAC e CMS, tem projeto via PROAC, parceria com o SESC de São José dos Campos que a gente fez também. Tem espetáculos durante a semana, à noite, teatro de sombras, palhaço, teatro de rua, teatro adulto. Então toda essa articulação para a gente ter possibilidade durante a semana, final de semana, à noite, para que as pessoas dentro da sua agenda consigam participar. Eu acho que essa é um pouco do que a Fundação Cultural está conseguindo fazer. Assim. A gente está com uma relação de atividades culturais, mesmo com um orçamento limitado, que a gente sabe que existe, a gente está tentando otimizar e trazer mais ações. Uma questão do próprio Fórum de Cultura, o Fórum Regional dos Pontos de Cultura. Foi uma articulação que a gente fez para que acontecesse em Jacareí. Então, parceria direta com o Governo do Estado. Então, a gente está nessa relação de dar a possibilidade. Né? Então, a gente está criando um projeto bem bacana que a gente está fazendo, que é todo final de semana a gente tem um filme infantil. O adolescente está com um público de 30 a 70 pessoas por sábado, por domingo. Então, a formação de plateia é muito importante também. Então, que a gente começa a ter uma programação, ser uma programação continuada e isso se tornar um hábito. Isso é o principal, eu acho. Fazer com que essa pessoa volte, né? Isso. Depois que ela foi lá com a escola, mas ela depois procure seguir ali acompanhando a programação. Tem uma fala bem interessante que a Girlane falou pra mim de um dia que ela acompanhou uma exibição no sábado, que uma família no final correu atrás dela para agradecer, porque era aniversário de um menino e o presente dele foi no cinema. E o cinema era Mário Lago, porque não teria condições talvez de ir no cinema pago.
Então aquilo assim é uma coisa tão simples, e falar que isso não é necessário no dia a dia, o quanto que talvez aquela criança participar naquele dia mudou, assim, a família foi em peso para fazer o presente dele assistir um filme à tarde na Sala Mar a Lago, numa sala pública de cinema. Essa questão de ser acessível faz muita diferença, né? Se a gente pensar em uma peça de teatro, tem peças aí que custam R$100 ou muito mais do que isso. Então, limita muito a população a ter acesso, né? Então, eventos assim, são 12 no mês de outubro? 12 peças. Torna a nossa sociedade, né, com mais possibilidades. Faz com que a gente possa oferecer a cultura gratuitamente. Isso faz toda a diferença quando a gente fala em educação, né? E eu deixo a dica, quem tiver em casa, for coordenador de escola, escola pública ou privada também, está com um projeto chamado Bloco do Povo Encantado, da Omiharu Produções. É um projeto via lei PROAC ICMS, que vai ser no dia 2, 3 e 4, terça, quarta e quinta, às 9 horas da manhã e às 14 horas, gratuito lá na Sala Ariano Suassuna. Então, se você tiver algum interesse, que tiver mais informações, liga na Fundação Cultural, 39510710, porque é gratuito e já tem uma parceria com a rede municipal, já vai ter em torno de 150, 200 alunos que vão, mas o teatro tem 700 lugares, né? Então, a gente quer que lote. Então, você que é de alguma outra escola, que tenha, queira participar, tenha condições dentro da PM ou na escola particular de estar levando os alunos, é espetáculo gratuito. Só entrar em contato com a Fundação se quiser tirar alguma dúvida. Legal, programação para criançada, então, na próxima semana. Bom, mudando um pouquinho de assunto, destinado a quem se destaca na manutenção de áreas públicas consideradas verdes, como praças, jardins, parques, rotatórias e canteiros, o Prêmio Primavera foi entregue à Harbor Construtora, TV Novo Tempo, Viver o Sítio Três Irmãos e Paulo Sper, em uma solenidade que aconteceu aqui na Câmara Municipal na semana passada. Cuidar do meio ambiente é uma preocupação que cresce a cada dia, principalmente nos ambientes urbanos, em que a poluição da terra, da água e do ar cresce em nível acelerado. Aqui em Jacareí, uma das ações para a preservação do meio ambiente é a conservação de praças e espaços da cidade. A Câmara Municipal instituiu o Prêmio Primavera para condecorar as entidades que contribuíram com ações favoráveis aos patrimônios do município. Então a gente acredita muito que a adoção de espaços verdes pelas empresas impacta nas ações sociais que a empresa tem hoje como obrigação de dar para a sociedade. Os lugares contemplados e os mantenedores ganharam a solenidade na Casa Legislativa. Os homenageados expressaram a importância e os efeitos das ações na vida da população. E o mesmo cuidado que nós temos com a nossa área verde na nossa sede, nós temos também com a praça, ou seja, a mesma equipe que cuida dos nossos jardins lá na Novo Tempo, nós também colocamos ela para cuidar dessa praça. Uma praça limpa, uma praça arborizada, onde as pessoas possam se encontrar, as crianças podem brincar livremente, né? Então, eu vejo isso, esse incentivo que está sendo dado pelo poder público muito importante para a cidade do modo geral. A gente, como trabalha no meio ambiente, já acha muito importante isso para a cidade. Esperamos que essa praça seja de grande utilidade para os munícipes aqui de Jacareí. Segundo dados da Agence France Presse, mais de 1/4 da superfície terrestre se tornará consideravelmente mais seca ao longo de apenas algumas décadas. A degradação e desertificação da terra, causadas pelo aquecimento global, causam a perda de plantas e árvores essenciais pela absorção do dióxido de carbono, gás que causa o efeito estufa. Sendo assim, toda ação feita para reduzir esses efeitos são importantes, principalmente para gerações futuras. Tá aí, parabéns então aos homenageados que colaboram com a nossa cidade. Bom, termina na próxima segunda-feira o prazo de inscrições para o concurso público que está sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Jacareí. Veja agora quais são os cargos e confira mais informações em nosso boletim. A Prefeitura de Jacareí realizará o concurso público para os cargos de motorista, agente de desenvolvimento infantil, fiscal ambiental, engenheiro ambiental, geólogo e executivo público. Serão 110 vagas e, para participar, os interessados devem realizar inscrição exclusivamente no site shdias.com.br entre os dias 3 de setembro e 1º de outubro. O valor das inscrições varia de acordo com o cargo escolhido. Para saber mais, acesse o site jacareí.sp.gov.br.
Hora de falar de esporte. Vamos ver então os destaques que a Daniela Santos traz pra gente hoje. Fala pessoal, tudo bem? Sexta-feira animada, início de fim de semana, então vamos conferir os destaques do Câmara Esporte de hoje. Olha só, sábado acontece a segunda partida das quartas de final do Campeonato Brasileiro de Rugby. E o Jacareí precisa vencer a qualquer custo a equipe paulistana do Pastê, por 13 pontos de diferença, para sonhar com a vaga na semifinal, já que eles perderam a primeira partida. É difícil, já que o Pastê tem um bom time, mas não impossível, até porque nossos atletas vão contar com o apoio da torcida a partir das 13h30 da tarde, lá no Campo Balneário. E fim de semana também tem handball. No sábado, a categoria cadete feminino enfrenta a equipe do Mongaguá a partir do 12h30 no ginásio do Vale do Sol, em São José dos Campos. Já no domingo, tem uma nova partida da categoria cadete, desta vez contra o Pinheiros, no Educamais Paraíso, a partir das 11h30 da manhã. E mais tarde é a vez da categoria adulto entrar em quadra para jogar contra o Ribeirão Pires, também no Educamais Paraíso, a partir da 1h30 da tarde. E todos esses jogos são válidos pela Liga Paulistana. E por hoje é só. O Câmara Esporte fica por aqui. Aproveitem o fim de semana. Tchau, tchau! Tá aí, muito obrigado pelas informações. Wagner, então, encerrando o nosso primeiro bloco aqui, queria que você reforçasse o convite para amanhã e a importância da gente estar discutindo essa política dos pontos de cultura na nossa cidade. Então, fica o convite amanhã, a partir das 9 horas, o credenciamento, mas então das 9 até as 18 horas, discutir o Fórum Regional dos Pontos de Cultura, a questão do Vale do Paraíba, né? Então, a gente vai ter várias discussões sobre acessibilidade cultural, falando sobre clusters, sobre a importância dos pontos de cultura, explicar um pouco mais do que vai ser digital, e também vai falar no final um pouco da TI estadual, que a TI é um momento que é um encontro estadual de todos os pontos de cultura, também vai ser discutido nesse dia também. Então, fica o convite, Sala Mar Lago, das 9 às 18 horas, amanhã todo mundo participar. Isso aí, obrigado. Obrigado pela tua participação. Obrigado pelo convite e pela oportunidade de conversar um pouco sobre cultura. Programação cultural do mês tem aí, queria que você mostrasse também pra gente. Já chegou. Já está no site. Já vai subir no site hoje, então tá bem bacana. Essa foto aqui é de um espetáculo que a gente trouxe em parceria com o Sesc, que vai ser dentro da Feira Literária, lá na biblioteca, o Parque dos Eucaliptos. Então a gente vai ter uma programação bem interessante, está bem bonita a agenda, então entra no site e já vai estar na fundação para distribuir, os Educamais, Parque da Cidade, já vai ter agenda impressa já. Tá. Câmara Municipal, Prefeitura já tem essa agenda impressa já, a gente vai estar distribuindo essa semana que vem. Legal. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, no segundo bloco, receberemos o João Gonçalves, lá da ONG Doutores Coloridos. Voltamos daqui a pouquinho. Os vídeos das sessões solenes da Câmara Municipal de Jacareí ficam disponíveis em nosso site e no canal no YouTube. Confira as solenidades do Legislativo de nossa cidade acessando jacareí.sp.leg.br ou youtube.com/TV Câmara Jacareí. Domingo é dia de almoçar fora, né? A gente prepara tudo, chama a família, os amigos e... Se todos os brasileiros desligarem a TV por apenas 1 hora todos os domingos durante 1 ano, a energia elétrica economizada seria equivalente a todo o consumo de São Caetano do Sul, com seus mais de 150 mil habitantes, durante 7 meses. Pequenas atitudes como essa fazem toda a diferença.
Você sabe a diferença entre a coleta seletiva, o leve e o catatrecos em Jacareí? A coleta seletiva é o recolhimento daquele lixo seco, como papéis, plásticos, metais e vidros, que é retirado por caminhões e você deixa na porta da sua casa. Já os leves são os locais fixos de entrega voluntária em que você pode levar óleo de cozinha, pilhas, lâmpadas, material de construção de até 1 metro cúbico, móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos e sucatas em geral. Finalmente, o catatreco é itinerante. O caminhão recolhe basicamente os mesmos materiais que o leve, porém ele se desloca até os bairros da cidade, sempre aos sábados de manhã. Confira os locais atendidos por esses 3 serviços de coleta de resíduos em Jacareí pelo site jacareí.sp.gov.br. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site bnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Você sabia que um pneu velho esquecido no quintal pode servir como criatório para o Aedes aegypti, o mosquito que transmite doenças como a dengue, a chikungunya e a zika? Em 45 dias, um único mosquito pode contaminar até 300 pessoas. Se for guardar pneus velhos em casa, deixe-os em locais cobertos e protegidos da chuva. Aponte a alternativa correta. Acertou quem marcou as 3 opções. Todas explicam a arrecadação de recursos na internet para campanhas eleitorais. Quer participar? As doações podem ser feitas por qualquer modalidade de operação bancária que permita a identificação do CPF de quem doou. Você pode contribuir com no máximo 10% do rendimento bruto de 2017. Mas primeiro entre no site do TSE e confira se a empresa está mesmo autorizada a arrecadar. O dinheiro fica com essas empresas credenciadas e só é entregue a políticos e partidos depois do dia 15 de agosto, quando as candidaturas são efetivadas. Só para reforçar, apenas pessoas físicas podem contribuir, empresas não. Consulte os horários e itinerários do transporte coletivo municipal. Disque 0800 701 0502. Você também pode registrar sua opinião sobre a qualidade do transporte público, registrar um elogio e apresentar ideias de melhoria para a prestação deste serviço em Jacareí. Para mais informações, consulte o site www.jtu.com.br. Show de rock fica melhor com emoção, mas também com muita música e azaração. E se alguém conquistar o seu coração, não vacila. Camisinha tem que entrar em ação. Hashtag tem camisinha na festa. O Procon de Jacareí está disponível para atender você, consumidor. Receba orientações sobre a documentação necessária para consultar seus direitos através do telefone 3955-2500 ou pelo e-mail procon@jacareí.sp.gov.br. O Procon de Jacareí está localizado na rua Alfredo Schuring, número 300, na região central, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 até as 16h30. Voltamos com o segundo bloco do Bom Dia Jacareí e com a gente está o João Gonçalves da ONG Doutores Coloridos. João, bem-vindo mais uma vez à TV Câmara Jacareí. Obrigado, bom dia pelo convite. Dia. João, vocês estão com vários projetos, como sempre, muita coisa acontecendo, os Doutores Coloridos, além do trabalho lá nos hospitais. Vocês têm a Casa da Alegria e ontem
ou teve um bingo lá, Projeto Tâmaras. O que é o Projeto Tâmaras? Projeto Tâmaras é um projeto que nós estamos desenvolvendo para a construção da nossa sede, né, para o futuro. Construir uma sede própria com a capacidade maior para acolher, né, as pessoas da nossa casa, que é a Casa de Apoio, a Casa da Alegria. Casa da Alegria. É uma casa, para quem não conhece o projeto, está ali perto do Hospital São Francisco, ela acolhe os acompanhantes, né, sobretudo de crianças, pacientes oncológicos que estão lá internados e não tem onde ficar, dormiam lá pelos corredores, não é, João? Sim, é verdade. A casa fica bem próximo do Hospital São Francisco e ela funciona 24 horas e nós acolhemos as famílias dos pacientes do Hospital São Francisco. O Hospital São Francisco que nos manda essas pessoas, nós aceitamos todas as pessoas, né, das famílias. E essas pessoas vêm aqui da periferia de Jacareí, alguns bairros mais distantes, e as cidades próximas, Caraguá, São Sebastião, Ubatuba, São José, Igaratá, Santa Branca, que nós acolhemos essas pessoas lá na nossa casa gratuitamente. Esse trabalho que vocês realizam, João, ele é bem conhecido para muitas pessoas, né? E muita gente acha que é simplesmente, eu tenho vontade de ser um doutor colorido, ir lá trabalhar no hospital, mas exige uma formação prévia para realizar esse trabalho? Sim. Para fazer as visitas nos hospitais, sim, né? O projeto Visita, sim. Nós fazemos um workshop por ano. Desse workshop, algumas pessoas que queiram treinar conosco, fica durante um ano em treinamento. Aí sim, para poder começar a fazer visita nos hospitais. E tem alguma coisa relacionada à saúde também? Tem que estar bem de saúde para poder fazer essas visitas de uma forma que não prejudique o paciente? Tem, nós temos a parte técnica, né, de treinamento de palhaço, mas também temos a parte que se trata do hospital, né? São os cuidados, a higiene, asepsias, enfim, a parte psicológica. Nós temos uma psicóloga que nos ajuda em todo esse contexto, né, para preparar bem o profissional para ser um bom palhaço. Quantos anos já de Doutores Coloridos em Jacareí? Vai para 10 anos. 10 anos. Começamos em 2009, eu e o Nil, né, que é o Pipoca, e agora nós já estamos com 50 palhaços. 50? E a Casa da Alegria é mais recente. A Casa da Alegria, Casa da Alegria tem 3 anos, fizemos agora em setembro, 3 anos, 2015 nós abrimos. E aí vocês estão hoje num imóvel que é alugado, né, João? Você falou Sim. que são 12 leitos e o projeto, o Tâmaras, é para tentar ter a sede própria e ampliar esses leitos? Sim, hoje nós temos uma casa alugada, onde que é a nossa sede, e nós acolhemos em média 12 pessoas. Mas o projeto Tâmaras é para isso, para que nós possamos ampliar para 50 leitos e poder atender melhor o Hospital São Francisco. Então vocês vão desenvolver eventos que possam arrecadar fundos, como é que vai ser? Nosso projeto é fazer eventos, né? Ontem nós já fizemos um bingo para isso, e são bingos, festas, organizações, nesse contexto de arrecadar fundos para que a gente possa construir essa casa. Legal, daqui a pouquinho a gente volta então a conversar com o João. Bom, após invasões e perseguições, sírios e libaneses emigraram para várias partes do mundo. Muitos deles, após mais de um mês de viagem de barco, desembarcaram aqui no Brasil e depois vieram para Jacareí. Nós vamos conhecer agora um pouco sobre a colônia árabe aqui na cidade. Cada página folheada por seu Fuad Mogamis é uma vivência que ele tem de seu passado. Aos 81 anos, natural de Jacareí, ele só saiu daqui para estudar medicina em São Paulo. Mas a história da família dele, aqui no município, começou lá atrás. O primeiro representante da família dele a vir para a cidade foi seu Jorge Madide, um tio distante de seu pai, no ano de 1898. O pai dele, seu Khalil Mogamis, que ganhou até nome de rua no Parque Califórnia, veio mais tarde, em 1921, para melhorar de vida e 5 anos depois trouxe a mulher e o filho mais velho do casal. E meu pai, ele ficou lá, ele foi na guerra de 1914 a 1918. Ele foi na guerra porque lá era Império Turco. E o Império Turco, ele teve que lutar contra os franceses e ingleses. Perdeu a guerra, ficou no campo de concentração 2 anos. Então, a guerra acabou em 1918. Em 1920, ele saiu do campo de concentração. Chegou na Síria, a Síria era protetorado francês. Aí ele veio para o Brasil.
Após sucessivas invasões e perseguições, as condições de vida, tanto na Síria quanto no Líbano, ficaram muito ruins, com perspectivas de melhora quase nulas. Portanto, sírios e libaneses decidiram emigrar rumo ao desconhecido. Calcula-se que entre o fim do século XIX e o início do século XX, 1/4 da população do Líbano e da Síria imigraram para diversos países. Eram 35 dias em alto mar. As embarcações que chegavam ao Brasil geralmente desembarcavam no Porto de Santos. A historiadora Ana Luísa do Patrocínio conta por que muitos optaram como destino pelo maior país da América do Sul e alguns por Jacareí. A escolha pelo Brasil, às vezes aconteceu ao acaso, mas muitas vezes já tinham pessoas morando no país. Especificamente sobre Jacareí tem 2 aspectos. Uma família ou uma pessoa que já tinha vindo para cá e, na época, nós tínhamos o ramal ferroviário. E a ligação nossa com São Paulo era bem clara, principalmente com relação à Rua José Paulino em São Paulo. A maioria dos árabes que vieram para cá conquistam seu ganha-pão no comércio, geralmente nos chamados armarinhos, que são aquelas lojas que vendem de tudo um pouco. Mas tem gente que aproveitou de seus dotes culinários para fazer uma graninha. É o caso da simpática Dona Soraya, descendente de libaneses. Olha só a mesa que ela preparou para nos receber. Mas calma aí que já falamos de comida. Durante a entrevista nos contou do que mais gosta da tradição árabe, a família reunida, todo mundo junto e bota unida nisso, viu? Durante a nossa conversa, uma de suas irmãs ligou e... Eu não posso falar, tô dando entrevista, minha fofa, para a TV Câmara. Você ligou no meu celular. Tchau, ya Habibti, tchau. Beijo, balsa kibir. O que eu faço questão mesmo é a união da minha família. Meus filhos já casaram, cada um tem sua casa, mas eu faço questão de sempre estar junto. Dia de domingo, principalmente. Agora sim, vamos voltar para a pauta comida. Uma das tradições da colônia árabe é sempre uma mesa bem farta e as frequentes reuniões em família. E alguns pratos já caíram nas graças dos brasileiros, como é o caso, por exemplo, dos quibes e das esfirras. E sempre acompanhado de um bom e velho cafezinho, que é uma tradição universal, né? Então agora eu vou aproveitar para experimentar uma esfirra, licença, que a Dona Soraya preparou pra gente. É, Dona Soraya? Sartén. Por falar em café, o árabe é um pouquinho diferente do nosso. A água e o pó são a gosto. Aí é preciso ferver o café por 3 vezes e ir tirando do fogo. Em seguida, está pronto. A principal distinção para o nosso tradicional café é que eles não coam. Isso mesmo. E o costume é tomar sem açúcar também. Mas é uma delícia. E não podíamos terminar esta reportagem sem falar das danças árabes, que requerem muita disposição e atenção ao ritmo. Tá aí, nós estamos fazendo uma série de matérias sobre as principais colônias aqui de Jacareí. Tem matéria colônia japonesa, colônia italiana, colônia árabe. Ô João, tem uma coincidência aí nessa matéria, né? A gente falou do seu Khalil Mogames. A rua Khalil Mogames é onde fica a Casa da Alegria, né? Ela é a nossa sede da nossa associação, a DOC, né? E da Casa da Alegria é na Khalil Mogames. Número 26, lá no Parque Califórnia. Coincidiu aí. Se a população quiser ajudar também vocês, né, contribuir de alguma forma financeira mesmo, existe essa possibilidade, João? Existe sim no nosso site, né? doutorescoloridos.org.br. Lá as pessoas podem estar em contato conosco, né? Ou ir na própria casa. E lá tem funcionário, tem pessoas lá para atender. Tá bom? João, o trabalho de vocês depende fundamentalmente de doações. Sim, nosso trabalho é voluntário e a associação é sem fins lucrativos e vivemos doações, né? De voluntários, dos palhaços, voluntários que trabalham, pessoas que nos ajudam com outra forma de depósito em conta e também algumas empresas de Jacareí que nos ajudam também. João, é um trabalho muito bonito, né? Quando a gente pensa em Doutores Coloridos. Como é que esse trabalho começou na sua vida? Como é que você começou a se envolver com esse projeto?
Na realidade é um sonho, né? Eu tive um sonho com palhaço e hospital e coloquei em prática em 2009. Começamos no Hospital São Francisco e aí eu fui crescendo, né? Nós fizemos parte da rede Doutores da Alegria de São Paulo. Aí através de congressos e workshops nós crescemos. E hoje nós estamos em todos os hospitais de Jacareí. Mas é através de um sonho. E muita gente que vai participar também é por conta dessa questão do voluntariado, de querer ajudar o próximo. Como é que é quando essas pessoas chegam para você com essa vontade de fazer parte do projeto? Olha, são várias características, né? E nós temos discutido até isso no grupo. O voluntariado existe várias raízes, né? Mas o fundamental é que você ame e goste de pessoas, né? Se você ama e gosta de pessoas, a chance de você ser um bom palhaço para o hospital é muito grande. E a técnica vem com o tempo. Quando a gente fala de voluntariado, eu já conversei com algumas pessoas em asilos que desenvolvem justamente essa questão do trabalho com voluntários. Existe também uma questão da pessoa se empolgar, né? Eu quero fazer parte de um projeto e abandonar o projeto no meio do caminho. É importante, quando a gente fala em voluntariado, também falar de responsabilidade e comprometimento? Eu acho que tem muito a ver com o nosso projeto. O nosso projeto tem uma base chamada AR, que é amor, responsabilidade, né? E, então isso, eu acho que é muito importante as pessoas verem isso. Existe uma estatística que a pessoa fica num trabalho voluntário 2 anos, a média. Depois disso desiste. Essa estatística existe. Mas aqueles que ficam depois de 2 anos ficam. Tem várias formas de ajudar também. Imagino que nem todo mundo, por exemplo, pode se sentir à vontade de ir no hospital, né? As pessoas têm memórias em relação a isso, ou não têm a aptidão para ser um palhaço, né? De chegar lá e às vezes não se adaptam a esse tipo de trabalho, mas elas podem ajudar de outras formas também. Pode. No nosso próximo workshop agora tem essa característica. As pessoas que estão fazendo workshop conosco agora, no mês que vem, elas podem optar em ser palhaço de hospital, ser palhaço de asilo e ser voluntariado na Casa da Alegria. Então existe um leque muito grande, igual você falou, tem fundamento. Nem todas as pessoas, mesmo depois do curso, mesmo de toda a preparação, na primeira visita experimental, eles não sentem bem. Somente o UTI e as neonatal. Existe a parte da lembrança mesmo. Isso é sério e as pessoas travam mesmo, não conseguem ir para frente. E nós respeitamos essas limitações e nós evitamos que essas pessoas vá nesses setores que os constrange. E aqueles que têm no geral, aí a gente coloca em uma outra posição dentro do projeto. Parte administrativa, parte de treinamento, enfim. Tem muitas pessoas assim no projeto que muita coisa para fazer. Não são palhaços, mas são voluntários. João, esse workshop já está com vagas encerradas já? Já encerrou dia 30, esgotou, né? Todo ano esgota, há muita procura. Mas aqueles que vêm, nós aceitamos de coração e treinamos. Nem todos ficam, né? E eu acho que o índice caiu um pouquinho, tinha 152 pessoas inscritas, caiu um pouco por causa do concurso, que vai haver agora, que é no mesmo dia. Então Mas eles fazem ano que vem tem mais. Ano que vem tem mais. Isso aí. Bom, já que a gente está falando de concurso, falou das vagas aí, ainda dá tempo de conferir as vagas que o PAT, o Posto de Atendimento ao Trabalhador, tem para essa semana aí, para quem está procurando um estágio ou uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos conferir as vagas do PAT aqui no nosso Bom Dia Jacareí. Muito bem, temos aí uma vaga para assistente social, temos também uma vaga para técnico em nutrição, uma vaga farmacêutico, 6 vagas de motorista carreteiro. Essas são as vagas do PAT. Hoje, nesta sexta-feira, encerrando esta semana, o PAT fica lá no Atende Bem Trabalhador, na Rua Barão de Jacareí, 839 no centro, e funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Bom, é isso aí. Então, final de semana chegando, hora de ficar ligado na programação que vai acontecer aqui na cidade com a agenda cultural. Fala galera, tudo bem? Olha, esse fim de semana está diversificado. Tem exposição, teatro, shows e eventos de comemoração. Vamos começar com a primeira então, que é a Batalha dos Trilhos, edição especial de aniversário da Biblioteca Macedo Soares. O evento acontece nesta sexta, lá na biblioteca mesmo, às 7 da noite. E tem mais lugares fazendo aniversário nesse fim de semana. O Espaço Cachoca completa 1 ano e eles prepararam uma comemoração especial nesse sábado. Tem a estreia da exposição Jacareí Entre Linhas,
do artista Homer Sanches, show com Murilo Campuzano, relançamento do 15º livro do Guilherme Mendicelli e até dança do ventre com as meninas do estúdio Tic Tic Tum. O evento acontece a partir das 2 da tarde. Mais tarde, às 6 horas, tem MPB nos Trilhos com o show de Eliane Pescara. O evento já vem acontecendo há algum tempo e por lá, além de música, tem diversas comidas e a cerveja artesanal feita aqui na cidade. No domingo tem espetáculo de humor. A peça Loló Barnabé, da companhia Circo de Bonecos, brinca com a situação da nossa sociedade atual, onde o consumo virou a fonte de felicidade. O teatro acontece no Educamais Jacareí, às 19 horas, e os ingressos estarão disponíveis 1 hora antes. Agora é só escolher a programação e comparecer. A entrada é gratuita para todos os eventos. Mas pensando bem, dá até para ir em todos, né? Bom fim de semana. Tchau, tchau. É isso aí, como diz o Aleph, dá pra, não precisa nem escolher, dá pra ir em todos os eventos. João, você frequenta aí a agenda cultural da cidade? Todos, eu fico de olho. Fica de olho. Fico de olho e vou em todos, quando eu posso. Às vezes não dá pra ir em todos, mas o que eu posso, eu vou. É isso aí. Bom, gente, no domingo acontece a 4ª edição da Cão-Seata, um evento promovido por ONGs e associações de defesa animal aqui da nossa cidade. Vamos acompanhar no nosso boletim mais informações e saber como participar. No dia 30 de setembro, a partir das 9 da manhã, acontecerá a 4ª edição da Cão-Seata, que será realizada na Praça do Parque Brasil, no Jardim Santa Maria. Haverá doação de animais, vacinação antirrábica, música e diversas atrações recreativas para toda a família. Doando 5 quilos de ração sem corante para gato ou cachorro, você receberá uma camiseta do evento e ainda estará ajudando entidades que atuam em defesa dos animais aqui em Jacareí. Participe! Aí. João, fala um pouquinho mais lá. A gente gravou um programa, eu fui lá, acho que tem 2 anos já. No comecinho da Casa da Alegria, gravamos uma colaboração lá, conhecer a casa, os voluntários. Foi até bem emocionante, a gente estava conversando e chegou, era uma filha com o padrasto dela, né, com o pai, e eles eram de Ubatuba, eu lembro disso, e eles não estavam muito acreditando que existia a casa, chegaram lá, bateram no portão, aí ela começou a chorar. Foi tudo que você estava falando na entrevista, de repente aconteceu na nossa frente. É todo dia isso lá? Sempre acontece esses casos assim extremos, né? E aquele dia eu lembro como se fosse hoje, né? Você chegou e na hora da entrevista ele está bem, né? Operou de um câncer. Ele está bem, tá. E ele sempre liga pra gente, manda mensagem. A senhora também estava com ele. Eles às vezes já voltaram na casa. É que eles voltam, né? Depois de fazer algum tratamento ou algum exame, eles ficam na casa, tomam um café com a gente, almoçam. E é legal que me chamou a atenção, a gente está lá na casa e de repente está saindo, as pessoas que estão hospedadas na casa é que cuidam da casa, então tem um almoço lá, junta um pouquinho aqui de cada um cafezinho, é assim que funciona, não tem funcionário na casa, todo mundo que está lá ajuda a cuidar da casa. Nós mantemos os alimentos, né, que eu ganho, lá tem todos os alimentos, tem gás, tem tudo, tem micro-ondas, enfim, tem toda a estrutura para que eles possam se sentir em casa. Mas é eles que fazem o próprio alimento, eles fazem tudo coletivo, a nossa ideia do coletivo, né? Tudo é repartido, tudo dividido, não existe nada separado. Geladeira para todo mundo, a comida para todo mundo e tal, o almoço é para todos, o café é para todos. Lá sempre tem café, tem pão de queijo, tem bolo, aquela mesa que você sentou lá, sempre tem, dá sempre com gente lá. Você falou aí que essa pessoa que vocês entrevistaram passa bem, né? Entra em contato. Essa questão da casa ajuda a desenvolver laços de amizade futuros, porque está todo mundo trabalhando, todo mundo superando uma situação, todo mundo vivendo um momento difícil. Isso ajuda a desenvolver laços depois para o futuro? Sim, nós temos um grupo no WhatsApp que eles conversam, eles voltam para casa, mandam parente, orientam, e são voluntários, eles acabam sendo nossos voluntários futuros. Eles continuam colaborando com a casa financeiramente também. Então esse laço de amizade continua e é muito forte. Eles mandam sempre mensagens pra gente que a criança está bem, que o filho está bem, a esposa, né? Porque nós atendemos todas as áreas, né? Nós atendemos oncologia,
as UTIs, né, infantil, anel, e toda a parte clínica nós atendemos. Então, há esse comprometimento das pessoas, essa amizade existe sim. Existem pessoas no Brasil inteiro que passaram pela casa e é bacana isso. Não são só leitos que estão lá à disposição, né? Isso é importante deixar claro para quem está assistindo. Não é só uma casa para a pessoa se hospedar, porque tem uma psicóloga que estava lá, ela estava também conversando, as pessoas compartilham esse momento, que é um momento difícil. Geralmente a gente tem um parente lá internado no hospital. É mais que um espaço físico, né, João? Eu acho que na sua reportagem tem uma fala assim de alguém, eu me lembro que ele falou, olha, não é só uma casa, né? É um espaço onde as pessoas se encontram e compartilham os sofrimentos. É muito comum a gente ver eles sentados na mesa e falando dos seus problemas. E um dá um conforto para o outro, isso é muito importante. Tem a psicóloga que dá esse apoio também. Então, assim, não é só uma casa. Uma casa qualquer um constrói, né? Uma casa qualquer empresa pode fazer, mas não é só uma casa. É uma casa de amor, de se entrega, né? A entrega de cada um. Eu acho que isso é que funciona lá, né? Não temos distinção nem de time de futebol, nem religioso, nem político. Então, nós defendemos o amor de Deus. Então, sem nenhuma religião, nenhum partido, mas pregamos sim o amor de Deus. E esse amor que é o fundamental. As pessoas que vão, tanto voluntários, você percebeu isso na entrevista, as pessoas que colaboram, há um amor mútuo. E essa entrega que funciona, é um modelo que funciona e eu acredito muito nisso e estamos mantendo. E a essência é essa, é o amor de Deus, o amor das pessoas, é o que importa pra gente. João, você, não tem como eu não falar, eu conheço tua história, né? A gente já contou sua história aqui também na TV. Você começou com esse trabalho e depois que já estava fazendo trabalho, você foi paciente oncológico também, escreveu um livro. Quem quiser encontrar teu livro ainda, a gente consegue comprar teu livro? Esgotou. Tem mais jeito, eu estou para lançar o ano que vem, relançá-lo e lançar um novamente. Estou pensando em escrever um outro falando das histórias da casa, né? Os relatos dessas pessoas que passaram conosco, os relatos de cada um e as visitas. Então, estou para lançar um outro, Palhaço 2, né? Mas vou reeditar o Palhaço 1. Você conhece a minha história, sabe disso. É a prova viva, então, de tudo isso que você está fazendo aí na tua prática. A casa é resultado disso, né? A casa, eu tive a concepção da casa durante o meu tratamento de quimioterapia, em 2014. Eu vi as pessoas nos bancos, pessoas sem onde ficar, onde comer, e aquilo me tocou muito e eu tinha certeza da minha cura. Eu falei, olha, eu vou investir nisso. E a nossa associação, junto com a diretoria, nós fizemos essa casa. Então, a casa é fruto do que eu vi durante o meu tratamento de câncer. A necessidade que havia dessas pessoas ter um lugar, ter um acolhimento. E, para minha surpresa, não era só a oncologia que precisava. A UTI infantil, as outras setores do hospital, principalmente a UTI infantil. Então, a proporção é muito maior na neonatal e na UTI infantil. A oncologia representa 30%. Então, eu vi algo e era algo maior. Quem quiser ajudar pode entrar pelo site, tem o telefone, site, pode conhecer Facebook, a casa pode, também. nós estamos à disposição, a gente recebe você lá com muito carinho. Vocês também estão convidados novamente. Vamos fazer de novo o programa da Casa da Alegria, que com certeza tem outras histórias para contar. Há muitas histórias, né? Lá sempre é uma casa de histórias, né? Então, é igual algumas crianças no hospital, elas ficam imaginando a casa, que é toda colorida, né? Então, quando elas saem da UTI, elas querem conhecer a casa, que é uma casa de história. Que as mães contam para eles, que estão na casa de histórias. Eles imaginam muitas coisas e depois da alta eles passam lá. Legal. Então, aproveitar que a gente está aqui, deixar um abraço lá para as meninas também, a Lilian. Eu mando, sim, eu vou ficar feliz com isso. Que cuida lá da casa, que fez a decoração, ela com as irmãs, a família toda, a Dona Di, todo mundo lá. Manda sim. Seu Walter. Tá bom. Divulga mais uma vez pra gente o site e as formas de contato. Site doutorescoloridos.com.org.br e Facebook, Doutores Coloridos. Isso aí. Obrigada, viu, João? Parabéns pelo trabalho, obrigado pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço a vocês. E sucesso aí pro projeto de vocês. Obrigado. Bom, é isso aí. O Bom Dia fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando através do nosso site, jacareí.sp.leg.br. Lá você encontra os links para as nossas redes sociais, Facebook e Instagram, e também consegue acompanhar todo o trabalho realizado aqui pela TV Câmara Jacareí. Você que está chegando aqui agora, não se preocupe, daqui a pouquinho, ao meio-dia e também às 11 da noite, temos a reprise do Bom Dia Jacareí. E se você perder as reprises, você pode rever todos os nossos programas, inclusive este programa, e assistir a TV ao vivo em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí.
Daqui a pouco também, à 1h30 da tarde, a Daniela Santos nos traz as principais notícias da semana no NJ, o Notícias de Jacareí, nosso jornal semanal aqui da sua emissora de TV pública da cidade. Muito obrigado pela audiência, um ótimo final de semana para todos vocês.